Olha aqui, Eduz é pequeno? Não, jamais será. Pequeno, jamais será. Bate no peito e fala, Eduz é grande. Então, eu posso falar? Pode. Não gravou isso não, né? Mas dói. Falar que não dói, machuca. Você toma um café e se apaixona. E aí não parou mais. Ele cumpriu o acordo comigo. Umas 5? Umas 5 vaquinhas? Então isso não mudou, desde a Eduz pequenininha até essa grande Eduz que a gente tá hoje. Nós éramos, acho que nem ocupava toda a sala de reunião, mas 6 a 8 pessoas, e ele chamou para uma reunião, não disse o que era. A gente achou que era uma reunião de trabalho, alguma coisa, e aí ele falou que ia fechar a Eduz. Falei, nossa, o que aconteceu, né? Porque ontem estava normal, hoje vai fechar, como assim? Ele não estava blefando, né? E o admirável, né, que ele soltou a bomba da sala e saiu, deixou a gente conversando e pensando o que a gente queria fazer. É uma coisa de muita responsabilidade e, no meu ponto de vista, muito empoderador também, sabe? De você saber que a pessoa que construiu aquilo está deixando na tua mão de escolher o futuro daquilo também. O Eugênio ficou, sei lá, meia hora fora da sala, mas a gente resolveu nossa vida em 5 minutos, porque ninguém teve dúvida do que queria. Foi todo mundo muito nessa pegada. Desenvolvedor que atendia cliente, sabe? Ajudava a montar stand. Essa união foi o que fez toda a diferença para continuar e, de repente, até chegar no dia de hoje, né? Porque a gente podia ter desistido lá atrás. Nós ficávamos no prédio do Campolim. Então, o prédio do Campolim era o nosso conforto, tudo muito bem organizado. E aí, em 2018, chegou esse lugar. Nós viemos aqui, o lugar era horroroso, horroroso. Era morcego, bicho, tinha, eu chamo-se de lodo, você andava, os seus pés afundavam. Aí o Eugênio falou assim, é aqui que vai ser a nossa nova Eduz. Mas o quê? O Eugênio tá louco, isso não pode ser verdade. Não teve uma pessoa que concordou com ele. E aí foi em outubro de 2018, foi essa mudança. Esse espaço. E a partir disso só veio mudanças positivas, né? Esse lugar hoje é lindo, é um lugar agradável, onde eu me sinto bem, acolhedor, confortável. A vontade sempre foi muito grande, na verdade. Não só, acho que da parte dele, mas de quem estava ao redor dele, né? Então a gente acreditava muito, a gente imaginava que era uma maluquice, mas a gente sentou e falou, não, a gente vai ficar, a gente vai fazer e vai acontecer. Mas quando eu entrei aqui, minha chave mudou, a minha vida mudou. A minha filha nasceu, eu estava aqui, eu comprei a minha casa trabalhando aqui, eu adquiri o meu carro trabalhando aqui. Quando nós chegamos aqui, isso daqui era um ponto de droga, era uma casa de morcegos. E ele chegou e falou, aqui vai ser a nossa sede, eu consigo enxergar que aqui a nossa Eduz vai ficar do jeito que eu quero. Eu falei, não é possível. Eu falei, aqui tem olha o esgoto. Dele, isso não é o esgoto, não chama o meu riacho de esgoto. Daí eu vim aqui uma vez e daí na segunda eu já não quis voltar na construção, porque a gente tinha que entrar com touca, porque tinha um morcego que dava rasante na cabeça da gente.
Quando eu cheguei aqui, eu não imaginava que aquilo que eu via 10 anos atrás se tornou o que é hoje. Tava no começo do namoro com a Nájida, né? E eu tava esperando ela lá de fora, ela sair da Eduz. O Dordete apareceu do nada do lado do meu vidro do carro, pediu pra baixar. Tinha um pouco o meu saco lá pra eu entrar na Eduz e tal. Eu entrei no prédio lá, era no Campolim, né? Quando eu entrei na Eduz, eu já me apaixonei pelas pessoas, pelo ambiente, pelo lugar, pelos valores e tudo mais, né? Eu não tinha ideia do que era Eduz, do que fazia, eu só sabia que era uma startup. E as pessoas, os valores que eram vendidos, né, o nosso Cela, já eram trabalhados desde aquela época. E foi isso que me encantou, assim, eu não sei o que é a Eduz, eu sei que é uma startup, mas eu quero entrar nisso aí e eu quero fazer acontecer também, né. Era uma galera muito engajada na época, com muita força de vontade. Que acho que eu tinha uma 2 semanas de Eduz, eu tinha acabado de entrar, a gente ia fazer um evento em Criciúma. Eu tava fazendo uns trabalhos lá em Criciúma, enquanto tava acontecendo o evento, né? Eu tava indo no banco, sacar dinheiro e tal. E uma dessas vezes que eu fui no banco sacar dinheiro, eu bati o carro, né? Ele caiu num buraco e tal, eu bati o carro, estragou, e era o carro do Eugênio. E eu voltei pro evento chorando aos prantos, eu tinha 2 semanas de empresa. Quem me recepcionou primeiro foi o Dordes, né? Ele, calma cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu sei que no final das contas deu tudo certo, eu chorei lá minhas mágoas, o Dordes me acolheu. E eu não precisei nem pagar o concerto, o Eugênio entendeu que a gente estava ali trabalhando, empenhado, né? Eu tinha acabado de entrar na Eduz e eu fui recepcionado com muito amor, carinho e sem culpabilização, né? Então isso me marcou bastante. Teve uma história muito engraçada também. Não foi comigo, mas eu acompanhei. Foi logo que a gente entrou na Eduz. E numa dessas aí, um dos meninos, que aí eu não vou citar o nome, o Eugênio emprestou o carro dele pro menino fazer alguma coisa na cidade lá. E ele tinha um mês de empresa, ele entrou 1 semana de mim, bateu o carro do Eugênio. Ficou com medo de ser demitido. Nossa, deu uma... Sabe, ficou super preocupado. No fim, o Eugênio, ele nem liga pra essas coisas, sabe? Mas foi muito engraçado, que a gente, 1 mês de empresa, vai bate o carro, dono da empresa, né? O que vai acontecer, cara? Naquela época a gente costumava falar que a festa da Eduz, ela tinha atingido o seu nível ali de... Ok, a festa foi boa quando a polícia aparecia na frente da Eduz. Então, às vezes, a polícia aparecia na festa. Pedia pra baixar o som. Pouca experiência, mas muita vontade de fazer acontecer. Eu acho que talvez esse tenha sido o segredo de toda a equipe inicial ali da Eduz, porque a gente estava muito engajado com o propósito, né? De fazer as coisas acontecerem. Que a gente começou lá atrás um sonho que deu certo. Foi muito natural. Foi, sabe, isso que eu falo que o Eugênio é abençoado, né? Tava com as pessoas certas no momento certo, né? Então, dessa vez foi muito fluido, sabe? Foi muito gostoso a passagem do jeito que aconteceu. Foi um sucesso. É muito hilário. Eu nem percebi que alguém tava gravando, foi tão natural. Foi numa festa de final de ano, era uma chácara ali perto da Zona Norte. Final de festa, já a pessoa já tinha ido, já. E aí ficou só da bagunça no finalzinho, né? Armamos aquela rodinha lá. E o porquê daquilo? Tinha o jogador do Palmeiras, que ele fez uma preleção no jogo, era recente, tipo 1 semana atrás, que era o Zé Roberto. Ele batia no peito da galera. Aqui é Palmeiras, não sei o quê. Então foi meio que uma sátira com aquilo, entendeu? Foi aquela... A gente quis fazer aquela brincadeira, aí foi tão natural que eu aproveitei o momento, a galera tudo sem camisa, né? Já uma cerveja, né, tinha na cabeça, lá, tipo, já tava aquele momento de descontração gostoso. E foi batendo no peito, não sei o quê. Aí eu fiz na versão Eduz, né? Falei, fala que é Eduz, Eduz é gigante, caramba, não sei o quê. Olha, foi icônico. E era isso. Aquela ali era a alma, né, tipo, da galera ali, entendeu? Tá todo mundo junto, tava... na dor, no amor, tava todo mundo junto. Então uma coisa foi muito gostosa. E foi tão natural que pegou. Então assim, putz, eu vejo o vídeo até hoje, eu dou muita risada. Essa era a alma que a gente queria passar pra galera, entendeu? Vamos lá, Eduz é gigante. E o que é legal? A Eduz gigante pra mim. Não precisava, a Eduz não era a maior empresa do mundo naquele momento, tava começando. Então assim, mas a gente já sabia do nosso potencial e onde a empresa poderia chegar. O gigante é baseado nisso, entendeu? Então, puxa, a gente tem puta uma oportunidade como empresa, como negócio. A gente tem boas pessoas do nosso lado, então tinha tudo para dar certo. Então acho que esse gigante, para mim, foi muito forte por causa disso, entendeu? Tipo, poxa, vamos fazer a coisa acontecer. E você viu isso, a cara da galera lá, todo mundo acreditava, entendeu? Então funcionou porque todo mundo acreditava. E quando eu cheguei na Eduz, assim, foi uma coisa completamente disruptiva. Eu vim do mundo empresarial, totalmente verticalizado, e eu cheguei na Eduz e eu descobri que até cadeira eu tinha que compartilhar. Foi interessante isso.
Tá? Durante a pandemia, nós tivemos aí um desafio muito grande. A gente tinha um grito de guerra no início da Eduz, que foi feito por um grupo de colaboradores, assim, um momento de festa, quando a Eduz era muito pequenininha, cabia numa mesa, né? O Eduz é gigante. Virou o grito de guerra natural da Eduz. E ele foi inserido em toda a cultura, da identidade da Eduz, frases, enfim. Em determinado momento, o Eugênio propôs para a gente recriar o grito de guerra de forma que a gente pudesse transmitir aos nossos clientes também o nosso propósito com eles. Tá? E o Eduz era gigante, naquele momento a gente entendia que tinha muito só a ver conosco. Eu escolho crescer virou o grito de guerra da Eduz, o novo grito de guerra da Eduz. E ele foi inserido em toda a comunicação com nossos clientes, conosco e tudo. Isso foi por volta de 2018. Em 2019, quando nós estávamos completando 5 anos de Eduz, teve a festa, inclusive, teve uma atividade legal, a Aparecida Pastora foi convidada para nos ajudar nessa festa. E naquele momento, foi uma energia muito forte, muito grande, né? No final, ela toda empolgada, nos chamou, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos agora, grito de guerra da Eduz. Só que ela não sabia que o grito de guerra tinha mudado e ela invocou o anterior. A Eduz naquele momento, eu nunca vi um grito de guerra gritado com tanta energia como foi gritado a Eduz gigante. E, informalmente, sem nenhum acordo, o grito de guerra da Eduz voltou a ser a Eduz gigante, que tem muito a ver conosco, com a nossa origem raiz. Os nossos clientes também são gigantes, eles crescem conosco. Não se trata de nós sermos gigantes, mas nós não temos limites para crescer e nossos clientes vão conosco. A Eduz traz, por exemplo, a gente percebe a riqueza da cultura quando está aqui. Então, por mais que, por exemplo, a gente tenha a opção de home office, a pessoa fica em casa e tal, mas quando vem para cá é quando a magia acontece. E é muito bacana quando todo mundo se reúne, eventos que a gente tem, todo mundo da área, é muito bacana. E mesmo para as pessoas mais, digamos assim, mais técnicas, a magia acontece do mesmo jeito, isso é bacana. E foi chocante no primeiro momento, mas depois vi a beleza da cultura atual e me apaixonei. A Eduz não existe pela tecnologia, não está aqui para a tecnologia, está aqui pelos nossos clientes, está aqui para trazer resultados para os nossos clientes. A tecnologia ela é o meio para a gente atingir isso. E para mim, foi chocante nesse momento de ver, cara, não, dá para fazer o que a gente gosta de fazer, dá para trazer resultado, dá para realizar o que a gente gosta, de um jeito tranquilo, sem destruir ninguém, né? Respeitando nossos valores, respeitando nossa saúde física, mental, respeitando a natureza. Então é isso que para mim é muito forte, assim, dentro da cultura da Eduz, é uma coisa que eu acho que é um dos maiores fortalezas que a gente tem aqui. A empresa era novinha, eu também, e a gente foi descobrindo qual que era a direção juntos, a gente foi construindo juntos. Quando eu falo a gente, é eu e a Eduz, né? Pensando como um organismo, digamos assim. A gente foi achando a nossa identidade, qual que era o nosso lugar no mundo, no mercado, até na própria família, com os amigos. E agora com mais certeza do que a gente quer, de qual que é essa direção. Teve muito aprendizado, né? Então eu diria que assim, eu subi num barco e fui navegando pelo rio conforme ele fluía, mas de alguma maneira eu tinha o controle dos remos ali, eu conseguia direcionar um pouco a vela para um lado, para o outro, né? E eu consegui navegar, né? Eu fiz parte dessa jornada não só como alguém que estava sentadinho ali acompanhando, mas, cara, direcionando também, né, para onde esse barquinho ia. Mas no final, o que eu acho que resta é esse sentimento de, cara, tô sendo guiado por essa coisa invisível que eu chamo dessa felicidade mais autêntica, né, mas que tá me levando pro caminho correto. E sempre quando a gente desvia, aí que corta essa felicidade autêntica, eu acho que é o momento que a gente fala assim, opa, peraí, esse projeto, essa empresa, ou até esse propósito que a gente determinou para esse lugar, não tá combinando. Abandona e vamos voltar para o eixo aqui, né? Eu entrei num site, né, de vagas e lá eu vi uma vaga diferentona. Falei, cara, você que se considera um super-herói e gostaria de combater os maus da... Enfim, cara, era uma história assim diferente, né, de uma vaga, assim, de você olhar o enunciado de uma vaga e ter uma história para te contar onde você vai trabalhar. E isso para mim me chamou muita atenção. Falei, pô, diferente, né? Cliquei em me inscrever e lá tinha algumas perguntas. Aí lá tava assim, qual tipo de super-herói você gostaria de ser? Alguma coisa assim. Que isso, cara? Não é empresa, não faz sentido nenhum.
Eu tava de social, cara. Blazer, gravata, sapato. Eu acho que 2 dias depois me veio a mensagem no WhatsApp, eu tava guardando e-mail, me veio a mensagem no WhatsApp de que eu tinha passado na vaga. Engraçado que tem a ver um pouco com a missão ali, Deduz, né? O real potencial. Eu acho que eu consegui enxergar qual era o meu real potencial e eu consegui para essa linha e olhando para quando eu entrei em minha insegurança e hoje que eu consigo me posicionar, não tenho vergonha e me sinto reconhecido aqui dentro, nossa, foi um salto gigantesco. O próprio Eugênio me trouxe, pô, cara, acho que a sua pegada é com pessoas e ele me trouxe muito esse olhar já lá atrás, logo que eu comecei. Então ali eu comecei a me encontrar e comecei a realmente sentir que eu estava evoluindo mais, né? Então, se pensar assim, desde a minha primeira oportunidade aqui, né, teve um carinho, um cuidado de, por exemplo, se a empresa quisesse, ela poderia ter me demitido lá no começo, porque eu realmente estava muito abaixo do que a empresa precisava. Mas não, a gente sentou, conversou, rolou um alinhamento de expectativas e foi feito um novo desafio. Cara, isso é incrível, incrível. E eu abracei isso. Eu acho que a essência da Eduz é essa liberdade, principalmente essa liberdade que ela dá para as pessoas, das pessoas serem elas mesmas. E eu bato muito nessa tecla do permitir-se ser humano, permitir-se ser vulnerável. Em 2022 eu tive uma perda gestacional. Eu me senti acolhida pela Eduz como um todo, assim, principalmente pelo time, que são as pessoas que estão mais próximas, né? Mas a Eduz como um todo, eles tiveram, desde a minha gestação, foi muito tranquila deles me acolherem e passar a mão na barriga e estarem comigo. E depois, quando houve a perda gestacional, a Eduz me mandar uma cesta de café da manhã. E não era um item, né? Eram 2 itens. Então, eu já contei essa história várias vezes, assim. Porque o meu noivo, ele se sentiu acolhido também. Ele é uma Eduz, é apaixonado pela Eduz. E aí era assim, eram 2 pãezinhos, 2 geleias, 2 sucos. E ele trabalha numa multinacional. E a empresa que ele trabalha não fez isso, né? Embora ele seja reconhecido de outras formas, mas essa parte humana faltou. Então, não tem como falar da Eduz e não falar disso. Que ela faz parte da minha família faz parte da Eduz, porque ele também se sente acolhido, é uma extensão, assim. Entrar na Eduz, na época, era só para passar um momento, né? Então, ali por necessidade mesmo, de estar trabalhando e tudo mais. Mas quando eu entrei, então eu lembro muito bem que o marco para mim foi nos 3 meses, que eu tive uma situação, no meu 2º mês na Eduz, eu tive uma situação que a minha mãe, ela teve um problema de saúde. E algo que foi uma chave, um marco assim para mim, que mudou a minha perspectiva de não passar 3, 6 meses na empresa, foi que a minha líder, ela me apoiou muito, me ajudou muito. Então, eu tinha que ficar no hospital com a minha mãe, ela sempre me apoiava, então foi um marco assim que fez eu querer continuar na Eduz, foi devido a essa época. Tem uma história que eu lembro que eu dei muita risada, mas que era de um dos fechamentos da empresa, que foi feito o caminhão do Silvio Santos, só que era caminhão do Eugeninho. E daí era, primeiro você ia, sorteava um número, escolhia um prêmio, né? Daí as primeiras pessoas que foram sorteadas escolhiam, nossa, a TV, a gente brincou que ia ter geladeira, não sei o quê, mas a pessoa escolhia os prêmios, né? Só que depois era para ser feito um amigo secreto. Então foi engraçado que as pessoas que tinham pego a TV, no final das contas ficou com uma chapinha. E a pessoa era um homem careca. E uma coisa que me impressionou muito no começo foi o quanto as pessoas aqui se ajudavam. Então, eu fui muito privilegiado porque eu tive a ajuda de muita gente aqui. Eu vou citar uma em especial, referente a um produtor chamado Caio. Eu atendi o Caio em meados de 2018, logo que a gente veio para esse prédio, né? Na época eu era gerente de contas. Eu falei com ele sobre antecipação, que é uma ferramenta básica que a gente tem, né? Poderia antecipar e receber tudo no dia seguinte. Então eu me lembro que foi feito isso na época. O ano passado, em 2023, eu tive a oportunidade de conhecer o Caio pessoalmente, né? Ele estava aqui na Eduz, a gente saiu para almoçar e tudo mais, né? Ele ainda transaciona com a gente. E nessa conversa, o Caio me falou que
que naquela época ele estava numa situação muito delicada com o filho dele, que tinha sérios problemas de respiração. Então, aquele valor que ele conseguiu antecipar, que eu falei que era possível para ele antecipar, ele usou aquele dinheiro para comprar um aparelho para o filho dele respirar melhor, né? Então, melhorou a qualidade de vida do filho dele. E hoje eu sou pai, eu sei o que representa isso, eu sei o que representa quando a gente consegue dar uma vida melhor para o nosso filho, uma qualidade de vida melhor para o nosso filho. Isso foi uma coisa que, encheu meu coração de orgulho. Uma história também que me marcou bastante, eu tenho amigos aqui que entraram no mesmo dia que eu, né? O Carlos, o Everton, a Jéssica. E com a Jéssica eu tive a oportunidade de participar do primeiro voo dela. Ela nunca tinha voado na vida, né? E a gente teve aqui num evento em Joinville e ela nunca tinha voado, ela estava muito nervosa, né? E eu, todo tempo ali no avião com ela olhava para mim e falava, não, isso é normal. O avião na maior turbulência, parecendo que estava passando numa rua esburacada, um busão, assim, numa rua esburacada. Ela olhava para mim e falava, não, é normal. E tipo, eu sabia que não era, mas só para deixar ela tranquila, né? Mas eu consegui participar, tanto que a gente fez até uma tatuagem, né, juntas e com o avião também, que eu participei desse primeiro voo da vida dela com ela, né? E depois, hoje, ela já voou novamente, ela sabe que aquilo não era normal, mas foi uma forma de eu trazer tranquilidade ali para ela também, e hoje a gente dá risada, né? Todo mundo vem aqui e fala assim, nossa, é a senhora que tá lá na foto. Na época de Natal, de Luizinho, que a turma vem, ele fala assim, nossa, quem será essa mulher? Será que é essa mulher que vai virar presidente? Eu posso tirar uma foto com a senhora? Eu me sinto uma artista, né, porque pede até autógrafo, né? Aí eles falam, gostei muito do café, gostei muito da Dona Célia. Então eu sinto como se eu tô enraizada aqui, né? A novela do Renascer lá, aquela árvore lá, né? Eu tô aqui plantada. É muito gratificante, né? Eu faço muito com muito carinho. Cuido mesmo se fosse minha casa, meus filhos mesmo, né? Que a gente toma conta. Lógico que eu puxo a orelha também, bastante. Puxo a orelha porque a criançada são tudo desobediente, né? Então eu vivo puxando a orelha deles, né? Como se eu fosse a mãezona mesmo. É o coração, né? O coração. Eu cheguei aqui como jovem aprendiz em 2021. Conhecido através do projeto Elevar. Foi assim que eu cheguei. Eu cheguei sem saber o que era tecnologia. Como jovem aprendiz, eu busquei conhecimento e viver essa cultura e acabei entrando, né, para a área de tech. E é uma história legal porque, como você sabe, eu moro do lado da Eduz. E eu nunca tinha entrado na Eduz para saber o que era, antes do Elevar. Então eu olhava através da janela da minha casa, o que esses caras fazem? Por que esse cara tá na rede? Por que esse cara tá com um chapeuzinho de construção aí? E era o jeito. De certa forma eu não entrava na Eduz de propósito, porque quando eu olhava na janela eu tinha esse desejo de saber. E foi o que me fez, de alguma forma, me resguardar, sabe? Porque eu queria a oportunidade de quando eu entrasse, eu realmente entrasse. Eu sabia que de alguma forma as pessoas ali eram mais abertas. Eu ia dar o meu melhor para conseguir fazer parte. Assim. Eu acho que a grande mudança do Júlio que teve é que eu fui cada vez me tornando quem eu queria ser. E acho que eu tô essa aposta viva, né, daí do tipo, a gente fala de alcançar, de evoluir pelo amor e tal, eu fico, o que é esse amor então, sabe? E eu quero colaborar para que a gente compreenda cada vez mais o que é isso e viva realmente o que é isso. Então é nesse sentido, sabe, a Eduz ela tem esses princípios e esses princípios têm muito potencial. E vamos viver, né? Acho que essa que é a realidade, né? Tá me vindo uma cena agora. Nós todos lá no galpão, né? Lá era tudo misturado. Era o marketing com o comercial, com o atendimento, com a tecnologia. E teve uma época que eles colocaram uma TV. E a TV era para ficar monitorando se o check-out ia cair ou não. Então, eu me recordo disso, assim. Alguns momentos que o check-out teve essa oscilação, todo mundo desesperado, arrasado, correndo, aquela força mesmo de vamos fazer esse negócio ficar de pé. Então,
essa imagem dessa TV ficou bem marcado, juntos ali para conseguir manter a Eduz cumprindo com a sua missão. A nossa cultura, ela foi se enraizando, um a um, a gente fazendo a diferença ali no dia a dia. É ali que acontece a mágica. Então foi algo que nasceu daqui, né? Começou com um coração pulsando, um desejo que foi se espalhando e hoje ela já se expandiu. Aí não só para nossa cidade, mas eu sinto que para o mundo todo. Para todo lado que a gente enxergue, para qualquer um que a gente pergunte. Você tem uma história com a Eduz? Todos nós temos, né? Eu passei por momentos muito delicados da minha vida pessoal aqui dentro e eu pude continuar sendo quem eu sou. Né? Quando eu descobri a notícia da minha avó, né? Eu lembro uma reunião que eu cheguei mal. Eu estava arrasada, porque foi numa manhã que eu recebi a notícia, né? Que o quadro dela já estava avançado. E aí para essa reunião eu fiz o meu check-in, né? Como nós fazemos aqui. Como que nós estamos chegando, qual que é o nosso sentimento. E naquele momento eu pude trazer o meu sentimento. E foi lindo, assim, aquele momento de todo mundo parou. Antes de eu entrar aqui, eu digo que eu era uma pessoa muito descuidado, vamos dizer assim, com a minha família principalmente. E através desse cuidado que eu comecei a ter aqui dentro, eu comecei automaticamente a passar isso para minha família. A nossa convivência em casa melhorou assim muito, sabe? Então eu acho que hoje o Kaique, em todo momento, seja profissional aqui dentro da empresa, seja o Kaique colega, amigo aqui dentro também, ou na minha vida pessoal, eu me dou 100%. Eu quero cuidar 100%, quero dar carinho, amor 100% para as pessoas e dar o máximo de atenção. Cada lugarzinho aqui dentro, basta a pessoa querer. Vai encontrar um leque de oportunidades e é bem gratificante isso. Quando eu cheguei na Eduz, eu trabalhava com arquitetura, eu fazia projetos e eu lembro que da forma que eu vi como as pessoas trabalhavam, os espaços, os locais, era tudo muito encantador. Eu lembro a minha reação fazendo várias histórias e mostrando para as pessoas e a minha empolgação de mostrar aquilo. Eu lembro que quando eu cheguei, o laguinho, coitado, ele estava meio sofrido porque tinha umas plantas com flores e não estava se adequando muito bem, era uma coisa mais simétrica, uma pegada meio oriental, e eu dizia, isso aqui tem cara de um lago tropical, isso não tá legal. Mas eu ainda não tinha contrato, tinha conversado com o Eugênio, ele tinha viajado para Natal e eu estava ainda naquele movimento, assim, tentando. Mas eu já conhecia o seu Ari, já conhecia as meninas aqui. Vamos nascer a Jess, vamos ver se a gente consegue umas plantas lá. E tinha uma fornecedora que ela cedeu todas as plantas para a gente trazer. E aí o que não fosse ser utilizado, a gente poderia devolver. Aí eu disse, então guarda todas as plantas, porque se quando o Eugênio voltar ele não gostar, a gente arranca, coloca no saquinho e vai devolver lá. Porque eu não tinha pago nada, né? Eu comprei fiado, fazia 5 dias que eu estava em Sorocaba e fizemos toda a intervenção ali, quando ele chegou ali. Nossa, como foi isso aqui? Aí eu fui explicar todo o processo e foi só risada. Eu entendi que nos primeiros dias que a regra do jogo aqui era relacionamento. E aí eu percebi, cara, o jogo é esse, é relacionamento, é entrega, as pessoas precisam acreditar na intenção. Entender que você está jogando junto e que você já faz parte dessa família. Então foi uma jornada, assim, bacana, desafiadora, mas bacana, porque eu acho que a indústria, ela te dá essa liberdade de buscar muito conhecimento, né? É meio cultural isso. Você se privilegia o conhecimento, né? E isso são poucas empresas, né? O que é muito legal pra gente quando a gente fala de ser humano mesmo, né? A gente tá aqui pra aprender e pra disseminar conhecimento, mano. Bom, eu sou Eugênio, estou na Eduz há 10 anos e meio, né? Porque eu fiquei meio ano preparando ela. E hoje eu sou diretor da Eduz. A Eduz tem sido a minha maior professora, a maior mentora que eu tive em toda a minha vida. Desde que a gente começou, pela primeira falência dela, eu aprendi muita coisa, né? Muito aprendizado a olhar para os detalhes, a tomar mais cuidado com os detalhes. Depois que ela atingiu o ponto de equilíbrio e que ela quebrou de novo, só que emocionalmente, pelo tamanho que ela se tornou, pelo sucesso que ela se tornou e pela bagunça que ela se tornou, também aprendi muito a
fazer as coisas com calma, né, dar um passo firme de cada vez, para que o próximo passo ele fique bem sustentado no passo anterior. Quando houve a mudança de cultura, aí que começou realmente a verdadeira escola, que eu comecei a entender qual o impacto que nós, como líderes, podemos ter para os liderados e para a sociedade, se a gente estiver conectado com algo maior do que somente o lucro que eu buscava anteriormente, né? A primeira vez foi quando o trabalho de encontrar a missão da empresa. No momento que a missão apareceu, acho que foi a primeira vez que eu disse assim, entendi que é alguma coisa a mais. Foram muitas e muitas decisões no dia a dia que a tentação era ir para um lugar mais tradicional ou mais fácil, e essa ou teimosia, ou rebeldia, ou talvez até convicção, né, de que deveria ser algo que viesse do coração, que não viesse tanto da ambição. Esses momentos, eles se somando que trazem esse potencial de propósito que a Eduz tem. Acho que não teve um momento mágico, mas teve uma sequência, né, e continua acontecendo até hoje. Tem muita coisa que eu ainda caio muito na armadilha de fazer o tradicional, e aí quando eu vejo, puxa, tem uma forma mais a nossa cara de fazer, eu tenho uma decisão que faz mais sentido tomar essa decisão desse jeito do que tomar a decisão no modelo tradicional. Eu acho que a fonte infinita de energia da Eduz é a intenção. As pessoas, elas conseguem enxergar nos outros, e às vezes até em mim também, a verdadeira intenção, que ela é autêntica, ela é real, e essa intenção, por ser verdadeira, né, por ser real, por estar sendo demonstrada todos os dias, isso acaba gerando uma energia muito grande em todo mundo e uma vontade de também viver essa autenticidade. Eu não tinha ideia de que ia ficar assim, então dizer que eu tive a visão que ia ser assim não é verdade. O que eu vi, teve duas coisas que foram marcantes, que eu me lembro muito, muito claramente, a possibilidade de criar um lugar do nosso jeito. Quando a gente estava lá no Campolim, o escritório estava pronto, a gente pegou ele pronto. Então não dava para mudar para o nosso jeito. Então isso me atraiu muito, a possibilidade de reformar algo que fosse cru ou construir algo do zero que pudesse ser do nosso jeito. Isso foi muito forte. A segunda coisa que eu vi, isso eu vi mesmo, um ambiente que tivesse muita vida, muita gente andando pelos corredores, muita gente interagindo um com o outro. Tinha muito cara de corredores de faculdade, assim, muita gente com energia. E aí no dia a dia os espaços foram sendo construídos, né? Nossa, isso aqui ficaria melhor assim ou assado, isso aqui poderia ser desse jeito, isso aqui poderia ser daquele jeito, aquela referência. E ele foi se construindo. Quando eu entrei no terreno a primeira vez, eu não vi exatamente o riacho. Para mim, nem córrego era. Eu vi um fiozinho de água de longe, porque não dava para ver, tinha muito mato, não conseguia entrar. Eu tive a sensação que passava um canal aqui do lado, e a minha atração foi pelo barulho da água. Eu disse assim, cara, a gente vai poder ter um lugarzinho pequenininho, de onde a gente vai poder ouvir a água. Eu não achava que dava para ver a água. E aí quando a gente entrou, que aí descobrimos, tinha uma cerca, né? A gente pulou a cerca e disse assim, nossa, tem um rio mesmo passando aqui. E que prédio é esse? Que esse prédio a gente não comprou esse prédio. Que prédio é esse aqui? Que a gente descobriu que fazia parte da fábrica, mas não fazia parte do contrato. Aí sim, eu comecei a ficar muito motivado e atraído pelo riacho. Eu disse, não, a gente tem que dar um jeito de comprar essa parte aqui também, porque o terreno ficou até feio perto do que pode ficar com o riacho, né? A Eduz, ela tem centenas de histórias marcantes. Eu vou contar uma que não é tão marcante, talvez para as outras pessoas, mas é uma curiosidade muito interessante, que reflete muito, talvez, o tipo de sentimento que a gente quer que as pessoas tenham aqui dentro, com o passar dos anos, né? Quando a Eduz começou, éramos poucos, né? Éramos 4, 5, 6 pessoas, poucas pessoas. A Roseli fazia parte do time e ela era o administrativo financeiro da Eduz. E ela ficou nesse posto até o dia que ela pediu para sair, né? Porque estava começando a ficar muito pesado e ela queria seguir a carreira dela de marketing. Mas eu lembro desse fato por causa do tipo de sentimento que a gente tinha no começo, que todo mundo estava pronto para fazer o que fosse necessário pela empresa. Era o que precisa ser feito hoje. Todo dia era o primeiro dia da empresa. Todos os dias era o primeiro dia da empresa. Essa é uma lembrança que eu tenho, porque eu acredito que, além de ser nostálgico, eu acho que é a cultura que a gente tem que fazer um esforço para preservar. Nós não somos o papel que a gente ocupa.
E isso é menos importante do que a gente imagina. Nós somos um grupo de pessoas querendo estar junto e querendo se divertir. Isso é a Eduz. Bom, eu ainda acredito que tem muita coisa ainda para se ver. Então, eu desejo que ainda continue essas mudanças, se desafiando, sabe? Vem, aproveita, porque o trem tá passando. Quem viveu essa experiência sabe que o trem tá passando e aproveita essa oportunidade, porque ela é única. Ela fez muitas pessoas serem melhores. Melhores como pessoa, melhores como profissionais e com certeza ela marcou aí o coração de muita gente. Que ela não perca essa essência de valorizar, de validar o humano, de validar o sentimento do outro. Que tenha tempo para ouvir o pássaro cantar, para ter o contato com a natureza, ouvir o riacho. Mas acho que só agradecer por ela se permitir ser quem ela é, né, nesses 10 anos de vida. Que ela se lembre sempre dessa alegria que moveu, acho que toda a empresa, todas as pessoas aqui. Continuar com a alegria. Para nunca perder essa essência de cuidar, de encantar, seja o colega, seja o cliente. Eu ia agradecer. Obrigado por tudo. Acho que eu como pessoa, como profissional, e por ter me ajudado a fazer a minha vida, meu futuro, da minha família. Obrigado e parabéns. Você de olhar para falar, legal, olha quantas outras empresas influenciamos, a Eduz influenciou nesse período. Acho que é isso que vai dar orgulho de ver. Então, que gostoso olhar para trás, né? Falar, caramba, o que a gente fez, que história bacana, que jornada bacana que a gente teve, né? Acho que valeu a pena. Cada mês, cada ano, cada vírgula que a gente passou aqui valeu muito a pena. Eu quero acreditar e vou ajudar a fazer com que isso aconteça, de que a gente viva a liberdade na essência. Então, acho que eu agradeceria imensamente, porque além de ter sido um grande salto profissional para mim, foi um grande salto humano também, assim, de me conectar com minha essência. Você tá bem, hein? O tempo só lhe fez bem. Envelheceu como vinho. A gente conseguiu. E bora pra prancheta que a gente vai começar tudo de novo. Eu honro você. Eu vejo você. Eu tenho orgulho de quem você se tornou e da tua história. Gratidão. Foi surreal o que a gente viveu. Surreal. Não dá pra explicar, não. Obrigado. Era só isso. A Eduz, hoje, ela é a manifestação do que cada um de nós está decidindo fazer por ela, está decidindo enxergá-la, como a gente está decidindo enxergá-la, como a gente está decidindo tratá-la. E a Eduz de amanhã, ela basicamente vai ser o resultado das nossas decisões de como nós queremos que ela seja. Porque nós somos a Eduz. A Eduz somos a gente.